Então, ótimo dia a todos, muito bom dia. Segunda-feira, dia 22 de maio. Olha onde a gente já tá, gente. Quase o meio do ano de 2023. Começando aqui mais uma segunda poderosa. Vamos lá, então, de novo, agradeço aqui, né? Quem conseguiu, fez esforço para estar aqui ao vivo. Excepcionalmente num horário diferente. Que delícia quando a gente começa a energia com tudo, logo no dia seguinte do nosso STS maravilhoso. Olha aqui, nosso VIP está na sala, Noan Chirim, muito obrigada. Foi inacreditável, foi sensacional. A gente acorda assim, né, renovado. Então vamos lá. Hoje o tema do dia, gente, vai ser um tema que a gente vai continuar na semana que vem, porque ele é um tema que mesmo específico dá muito pano para manga. E nosso objetivo aqui é só dar aquele up na mente, né? Deixar ela bem saudável para a gente começar a semana assim, dando o nosso melhor, né? E eu comecei falando, né, que o tema do dia era sobre o quê? Como que as pessoas ao nosso redor, elas podem estar afetando, na verdade, nem as pessoas, o ambiente, né? É que o ambiente é feito de pessoas, mas como que o ambiente, ele afeta muito, muito o nosso pensamento e principalmente muda ou mantém os nossos hábitos. Isso é uma coisa muito forte. E esse ambiente, ele é muito complexo. Então é por isso que a gente vai dividir esse mesmo tema, vai ser o tema da semana que vem também, tá? Vai ser o tema da semana que vem. Mas vamos hoje. Uma coisa que às vezes a gente olha por vários ângulos, essa é uma coisa que eu gosto muito de estudar, então é uma das coisas que posso dizer que, claro que a gente, quanto mais a gente conhece, a gente descobre que menos a gente sabe, né? Mas é especificamente uma coisa que eu estudo bastante, eu acredito muito nisso, eu acho realmente que isso é muito importante, então vamos começar. Vocês sabem qual é a nossa maior influência de todos? Qual é o ambiente mais importante para nós? Então, o nosso ambiente mais importante é a nossa mente. O nosso ambiente maior é a nossa mente. Então, mesmo se você estiver tomando aquele cuidado todo com ao redor, com as outras pessoas, o que mais afeta a nossa vida, obviamente, é a gente mesmo. Então, hoje eu vou falar alguns aspectos sobre nós mesmos que podem nos ajudar no dia a dia para a gente conquistar maiores sonhos, maiores metas, né? Então, todas as decisões que a gente toma afetam, a partir da nossa mente, tudo vai afetar o nosso, ela que faz afetar o nosso hábito, e o nosso hábito, por consequência, afeta todos os resultados da nossa vida. Então, físicos, financeiros, pessoais, emocionais, espirituais, envolve tudo. Então, assim, toda vez que a gente está num ambiente, porque tem uma frase que eu falo muito, né? Eu acho que toda vez que eu sou palestrante, eu tenho já na minha tela, no PowerPoint, na história pessoal, isso bem impresso. Né? Nós vemos as coisas como nós somos. Já viu essa, né? Então a gente vê o mundo como nós somos. Então, às vezes, você pode estar rodeado da pessoa mais incrível ao redor, dependendo de como tiver a sua cabeça, você vai interpretar de um jeito e uma outra pessoa vai interpretar de outra. Às vezes você vai ver um depoimento super inspirador, uma pessoa que cresceu no plano de marketing, um VIP, uma história de um VIP incrível, um VIP internacional, qualquer pessoa. Se você não estiver bem, quem acredita aqui que vai conseguir ver pelo no ovo? Vai conseguir ver um pelo no ovo, ou vai se sentir mal, ou vai sentir algum tipo de inveja, ou a mente vai viajar e vai conseguir pensar pequenas coisas ruins daquela pessoa. Por quê? Porque você é ruim, porque a pessoa é ruim? Não, porque a mente não está lá. Por isso que a gente fala estar de corpo e alma. E a alma tem que estar aberta, a alma tem que estar leve. E quem trabalha a nossa alma somos nós. Nós é que trabalhamos a nossa alma. Então, é incrível que é muito importante isso. Então, além do ambiente ao redor, a nossa mente, ela tem que estar realmente limpa, né? Ela tem que estar saudável, na verdade, né? O nosso pensamento tem que estar saudável, o corpo tem que estar saudável, a gente fala de estilo de vida saudável, e isso, a gente toma um shake, né? E qual que é a nossa nutrição mental? Tem que estar relacionada com isso. Por quê? Porque o pensamento, ele é o pensamento passam lá 60 mil pensamentos todos os dias na nossa cabeça. Então é uma coisa muito. Ai, fugiu a palavra agora, dinâmica. A mente é muito dinâmica. Você pode pensar uma coisa agora boa, daqui um segundo você pode pensar uma coisa ruim, e se você não consegue controlar o pensamento, trazer ele de volta para os bons pensamentos, tudo vai, descamba tudo.
Ao mesmo tempo você traz, você tá ali e você não tem como controlar eternamente. Você tem que controlar, é uma coisa que você tem que estar vigiando. É uma coisa que é o dia todo pensando nisso, né? Então, hoje eu vou indicar para vocês um livro, não é tão, não sei se é tão, não é tão conhecido. Eu gosto muito desse livro, tem tudo a ver com o que eu tô falando aqui. E, aliás, eu até usei a mesma palavra, né? Que chama Pensamento Saudável. Gosto muito desse livro. Acho que tem a foto dele aqui, ó. É um livro. Ai, quando fica o fundo assim, estão vendo? Ó, pensamento saudável. Como pegar o limão que a vida lhe dá e fazer uma limonada. É muito bom, é curtinho, é fácil de ler. E ele fala também muito sobre isso. Então, assim, eu vou dar algumas dicas hoje, tá? Pega aí, se quiser, esse livro aí você lê uma semana. Maravilhoso. E eu vou falar algumas coisas que tem a ver com isso. Então, vamos lá. Algumas pequenas reflexões para nós mesmos, né? Primeiro, quando a gente fala, por exemplo, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo para treinar, eu não tenho tempo para prospectar, eu não tenho tempo para fazer Herbalife, porque outras pessoas falam isso, né? Às vezes no final do evento para nós é uma das respostas da pessoa, eu não tenho tempo para ir na HM, eu não tenho tempo para fazer um negócio, eu não tenho tempo para ficar com meu marido ou com a minha esposa, eu não tenho tempo para ter um dia livre de lazer. Gente, podia falar qualquer coisa, eu poderia falar em várias áreas. Que as pessoas, elas falam ou elas não falam que não tem tempo? Levanta a mão aí, gente. Eu tô me sentindo participativa aqui essa manhã. É normal, não é? Né? Todo mundo dá essa resposta para alguma coisa, né? Só que olha que importante a gente saber. Desde a pessoa, o mais mendigo de todos que existam, até o empresário mais bilionário bem-sucedido. Você acredita que todos nós temos as mesmas 24 horas? Olha que loucura. Como é que alguém pode falar que não tem tempo? E tem pessoas, quem aqui conhece aquelas pessoas que a gente olha, né? E a gente pensa assim, nossa senhora, parece que essa pessoa faz brotar tempo, né? A pessoa treina, a pessoa sai, a pessoa tá com o filho, daqui a pouco ela tá trabalhando, meu Deus, como é que a pessoa faz tudo isso, né? Então é simplesmente uma questão de administrar esse tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Agora tem mais uma outra coisa, né? Eu li um livro também muito interessante que eu gosto muito, né? No livro dos bilionários, né? Ele fala o seguinte, né? Ele fez uma pesquisa só com bilionários. E ele fala que o que mais chamou a atenção dele, que era uma coisa que ele não sabia. 80% dos bilionários, gente, e bilionário, gente, não é uma coisa comum, tá? Porque mil milhões, tá? Milionário e bilionário é uma diferença imensa, imensa. O bilionário tá lá, gente, no nível que você sabe todos que tem ali no mundo, por enquanto, né? Daqui a pouco não vai saber mais. Bilionário é muito longe, 1.000 milhões é muita coisa. E você acredita que 80% dos bilionários criaram as suas fortunas do nada? Mesmo sendo 1.000 milhões, eles criaram a sua fortuna do nada. Ó, já tô arrepiada aqui. Só 20% são herdeiros. Quer dizer, a pessoa que pensa que para criar um império de 1.000 milhões foi a primeira geração, daí foi a segunda, tará. Então é incrível isso. 80% criou do nada. Desses, acho que, se não me engano, eu não quero errar o número, tá? Então, fica entre 10% a 15%, tem uma porcentagem desses 20% que continuaram ali, né? Não foi do nada, e herdeiro, eu acho que é 5%, uma coisa assim, tá? Que já tinha o bilhão e continuou o bilhão. Só para vocês entenderem isso. Então, gente, é um número muito assustador. Quem aqui imaginava que o número era esse? Não é uma coisa impactante para se ouvir? Que foram pessoas que criaram do nada. Agora vem para nós, né? O que é a coisa importante para a gente entender, né? 90%, esse número vocês sabem, porque é por isso que vocês estão na Herbalife. Mais de 90% de todos os presidentes, de todos os chairmans e de todos os founders estavam falidos e quebrados antes de entrar na Herbalife. Não é que nem foi do nada, foi do menos nada. Foi do menos, né? E obviamente que estavam quebrados mentalmente, porque quebrados fisicamente é só uma consequência de estar quebrado mentalmente. Se a pessoa tem a mente boa, não estaria quebrada. Verdade ou não? A gente aprende já muito isso aqui na Herbalife. Então, a única pergunta é, todos eles com as mesmas 24 horas. Não muda nada. Mesmas 24 horas.
tá? Então, o mais importante para a gente entender, vou até usar uma frase do Nuan, né, do nosso STS, que ele falou muito sobre isso, né? Entre o nada e o tudo existe o algo. Eu adoro o Nuan, gente, porque o Nuan, você está conversando com ele numa conversa assim normal, vira um papo do Jim Rohn, no Mark Rios vai indo na mentalidade, entre uma taça de vinho e um copo de uísque, né? Vai saindo umas coisas. Então, entre o nada e o tudo existe o algo. E o que seria esse algo? A sua mente, porque a partir dela tudo acontece. A sua mente, a sua força de vontade, as suas decisões. Então, é só isso que separa aonde você está hoje, que eu não sei onde você está, onde eu estou hoje, para onde cada um de nós quer chegar, tá tudo aqui. Então, lógico que o ambiente vai ajudar muito, né? Porque o ambiente é muito maior que a nossa força de vontade, eu falo sempre. Mas se a gente não trabalhar aqui a nossa mente, a gente vai interpretar o mundo não da maneira que a gente quer, e sim com as emoções. Como fala muito Eduardo Salazar, ele fala que as emoções, elas fazem o quê? Elas vão mudando um pouco as coisas, né? Se você está se sentindo mal, ela vai mudando um pouco a nossa, distorcendo a realidade, né? Bem mudando, distorcendo. Né? Então, a gente tem que cuidar, né, das nossas emoções e a gente tem que cuidar da nossa vida para que no dia a dia não afete. Né? Se você aqui está, por acaso, com alguma dificuldade financeira, cuidado para tomar decisão. Por quê? Porque você está emocionalmente frágil. E quando a gente está emocionalmente frágil, a gente não faz a escolha da melhor maneira, né? Ou alguma outra dificuldade que deixa você frágil, passando alguma dificuldade pessoal, familiar, enfim, algum processo diferente das circunstâncias ali. E o que mais importa não é o que acontece com a gente, é como a gente reage ao que acontece. Então, é importante, quando a gente está emocionalmente, a reação não é igual como se a gente estivesse 100% calmo, 100% pensando, né, racionalmente pensando, né? Isso é muito importante a gente entender. Então, a gente sabe que quando a gente tem metas médias, né? Metas médias, aquelas metas que não mexem com a gente, como é que a gente faz para pensar? Você tá lá com um problemão, né? Enorme para pensar, e você tá com uma meta mais ou menos, tipo, você quer uma coisa, mas você não quer tanto, o que vai acontecer? Tudo é caro, tudo é difícil, tudo é longe, né? Tudo é assim. E quando você tem uma meta muito forte, que você tem certeza que você quer conquistar aquilo, tudo é barato, tudo é fácil, tudo é perto. Você não vê dificuldade em nada. O obstáculo fica maior, né? No plano anual do Jim Rohn, ele fala sobre isso. O que acontece quando a gente tem uma meta média? Quando chega aquelas metas que você faz ali, padrão, quando vira o ano novo. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ganhar dinheiro, esse ano eu vou acordar cedo, esse ano eu vou treinar, esse ano não sei o quê. Você fica repetindo uma meta, mas aquilo não é aquela coisa que você quer. Por que essas metas de ano novo, na semana seguinte, elas já vão pro buraco? No máximo 15 dias. Ele fala, porque no ano, por exemplo, aqui, 2023, esse ano agora, ele fala, esse ano você vai ter dificuldades, a vida tem altos e baixos, é normal. Então, quando vier a dificuldade, você vai pensar nela. Se a sua meta for pequena, você a dificuldade você nem olha para ela, você vai focar ali nos seus problemas, nas suas preocupações, vai esquecer daquelas metas e vai viver as preocupações que a vida vai te dar, porque a vida vai te dar um monte de coisa para resolver, um monte de coisa. E a meta vai se perder no meio da sua vida. A vida é assim. Agora, se você tiver uma meta muito grande, muito alta, não tem como você esquecer dela todo dia. O que você passa é menor do que aquilo que você quer. Então, por isso que ele fala que tem que ter metas altas, aquelas que você não tem como esquecer na hora que as coisas estão acontecendo. Altas, que a gente fala, não quer dizer altas em grandiosidade. Altas que mexem com você. Pode ser que sejam grandiosas também, mas não isso, alguma coisa que você tem que puxar todo dia, trabalhar isso dentro de você, para você não se esvair ali no seu dia a dia e as coisas passarem. A gente aqui na Herbalife tem essa facilidade, né? De que quando a gente está ali começando a meta se esvair, né? Primeiro, o nosso prazo ali, o STS, já melhora tudo. Os nossos eventos já melhoram tudo para nós. Né? A gente explica muito isso, né? Mas não custa repetir que o STS ele não é só uma máquina de fechar supervisores. Até porque hoje a supervisão está mais barata, o negócio, as pessoas entram naturalmente. Né? O STS não foi feito para isso. É claro que uma pessoa pode entrar no STS e enxergar o negócio e virar supervisora. O STS não é isso. O STS é onde você vai lá recarregar as suas baterias
É onde você vai mensalmente estar, se inspirar com uma história, você precisa disso mensalmente, é aquela carga boa, você precisa ter pessoas novas que entram lá todo mês, de o porquê ficar, não porque entrar, ele entra porque ele pode entrar com você numa HUM, você pode explicar o plano de carreira para ele pode ir no espaço e falar que ele quer ter um também, N maneiras ele vai entrar, você não depende do STS para começar o negócio com alguém, mas para continuar, sim. Porque no dia a dia, a vida das pessoas, elas se esvaem, né? A esperança, ela vai indo. E não estou falando só de uma pessoa negativa, uma pessoa normal. O mundo vem vindo com a enxurrada das coisas. Os problemas vão vindo para cima da gente. Então, o STS é uma dessas maneiras que ajudam a manter a nossa mente saudável, a lembrar de por que a gente está aqui. A esperança, a chama, ele vai mantendo a chama acesa. Ele vai mantendo ali a gente no foco certo. Lembra, meu Deus, é por isso que eu tô aqui. Eu vim no STS, eu abraço aquela pessoa, eu vejo um VIP, eu vejo um depoimento, falar, olha, eu ajusto algum detalhe ali da minha vela, porque a gente sempre aprende. Um depoimento diferente da ferramenta, um depoimento do produto, para mim, a história do VIP, o workshop, como é que a gente fica sem, né? Então, essas são as coisas, uma das coisas. A outra coisa, nós temos online. O online não é a mesma coisa que o presencial, mas o online é essencial. Né? Uma vez por ano tem extravaganza para a gente extravasar, o nome já diz tudo, e lá, meu Deus, mas esse é anual. Aí tem os eventos, mais um evento regional, né? Final de semana de liderança para quem está aqui, outros lugares do Brasil, às vezes muda o nome, mas existem os eventos regionais. E aí tem aqui os semanais, de ferramenta, aqui de mentalidade, e uma vez por mês o workshop, né? Que depois aqui eu mando a flyer, vai ser esse domingo aqui, sempre é no primeiro domingo do mês, online, todo mundo junto, que vai ser com a Alderi, outra pessoa para dar um up na nossa mentalidade, assim, ó, e deixar ela pronta. Não perca nada, porque essas pequenas coisas ajudam a nossa mente não ir pensando besteira, deixar o nosso pensamento saudável. Deixar o nosso pensamento alinhado. E aí tudo vai fazendo diferença. Então, assim, é importante a gente saber que são as pequenas coisas que, lógico, né? Eu não sou dona da verdade de nada, cada um pega o que gosta do que eu falo, o que você não gosta, você joga fora, não tem problema nenhum, mas eu vou falar como que eu penso, né? Por exemplo, a gente acorda de manhã e aí a gente vai fazer as pequenas decisões naquelas 24 horas. Por que uma pessoa tem um corpo top e a outra não? Por causa das decisões. Não tem geneticamente melhor, não tem problema de tiroide, não tem, gente, são escolhas. A gente vê pessoas, não tem idade. Poxa, a gente vê pessoas com 70 anos de idade. Gente, doutor Luiz Narro, fazendo maratona. Não tem nada a ver com idade. Nada a ver com idade. Tem a ver com a idade mental. Como a sua mentalidade te trava, como a sua mentalidade te destrava. Isso é uma coisa importantíssima da gente saber. Importantíssima da gente saber. Certo? Tudo bem até aqui, gente? Então, vamos lá. Voltando. Será que a tela ficou assim? Não sei, mas tudo bem. Voltando. Nessa parte física, especificamente, né? As pessoas gostam de falar dessa parte física. Tem muita gente que fala que tem essa dificuldade. Estou aqui para falar, destrave sua mente. Eu, muitas vezes, durante muito tempo, já fui acima do peso. E não tem nada que mudou. O que mudou? Como estava a minha mente. Eu descontava na comida, vinha ansiedade. Quando você está se sentindo mal, tudo vai fazendo parte de um processo. E um deles é ficar acima do peso. Então, o nosso papel com a gente mesmo é fazer o quê? Fazer a nossa parte. Se você acorda de manhã, eu já vi muita gente falando isso. Claro que você não vai falar isso para um cliente, né? Porque o nosso objetivo é ser uma pessoa bacana com o cliente. Então, obviamente, a gente não vai fazer isso com o cliente. Mas eu vou dar um exemplo. Para vocês que são da Herbalife. Você fala, mas a minha dificuldade, eu não consigo ficar sem comer um pãozinho de manhã. Lembrando, isso é para vocês, tá? Não é para os clientes. Eu vou falar para vocês uma coisa. Se você começa o dia, a pessoa que começa o dia perdendo para um pãozinho, ela vai ganhar do que na vida? Cara, você entrou na Herbalife para ser presidente. Eu não tomei os produtos, eu falo isso sempre na minha história. Eu entrei na Herbalife por causa do negócio. Eu não tomei o produto para emagrecer, não. Eu tomei para ficar rica. Porque como que eu vou falar do produto para alguém estando gorda? Então a gente tem que entender essas pequenas coisas. É para a gente mesmo. E como a gente perde para um pãozinho, a gente perde para outras coisas. A gente deixa a nossa mente levando a gente. Então, assim, é importante todos nós, de novo, isso é um exercício para cada um fazer, para cada um pensar. Cada um tem os seus pontos fortes e os seus pontos fracos em alguma área. Mas o principal de saber
é que a gente não pode, a gente tem que lembrar que o ambiente mais forte da nossa vida é a nossa mente. Você pode, como eu falei, você pode estar rodeado das melhores pessoas. Se você não estiver bem, você vai ver defeito em tudo. E se você estiver bem, você vai ver qualidade em tudo, até nas coisas ruins. Se você está com a mente com a antena ligada, você vai assistir um filme e você vai conectar alguma coisa com a Herbalife. Olha isso aqui que legal! E você pode fazer não sei o quê. Inclusive, é tão verdade que quantas boas ideias da Herbalife saíram de fora da Herbalife. Ah, isso dá para aplicar no negócio e foi aplicado aqui. Por quê? Porque a pessoa estava com a mentalidade pronta para o negócio. Qual que é o seu objetivo de 2023? Eu não sei qual que é o seu. Então, vou falar, vou me usar de exemplo. Meu objetivo em 2023 é crescer no negócio. Esse é o maior objetivo meu. É claro que não tô dando o maior, né? Óbvio que tem vida por trás disso, né? Eu sou mãe, sou esposa, eu tenho filhos, óbvio. Mas meu maior objetivo de 2023 é crescer no negócio. Tudo que eu fizer vai ser pensando crescer no negócio. A hora que eu monto minha agenda para conseguir fazer com que tudo tenha um equilíbrio, a parte que vai ter os filhos, vai tudo, é sempre em função de que o negócio vai crescer. Até porque afeta a família, afeta os filhos, né? Eles têm que ser nossos motivos. Jamais tem que ser uma desculpa. Então, coloca ali na sua agenda. Será que o que a gente faz todo dia, as escolhas que a gente faz, né? Por exemplo, hoje eu tô no. Ai, meu Deus, hoje é dia da pesagem. Eu tô aí no desafio dos coaches da Herbalife, né? Aquela famosa guerra com a balança toda segunda aqui. Por que eu tô no desafio dos coaches, gente? Porque eu quero ter um melhor resultado para postar na minha rede social para o meu negócio. Eu quero que trincar. E aí toda semana tem essa o drama da balança. Por quê? Porque essa é a 8ª semana. E a semana passada, quando a gente perde muito, quem está no desafio aqui sabe, de transformação corporal, mais difícil que de perda de peso. E quando você perde muito em uma semana, na próxima fica mais difícil, porque tem que ter melhora toda semana. E a semana passada, da retrasada para passada, eu perdi 1% de gordura e ganhei 1% de massa muscular. E aí eu já estou preocupada com hoje, mas enfim, vai dar tudo certo. Mas por quê? Só por causa do negócio. E isso eu preciso falar para vocês. Tem pessoas que elas não se perdem, entram no desafio e a vida delas vira o desafio. Não, gente, o desafio é só um meio para ajudar mais no negócio. No dia a dia a gente prospecta para quê? Para colocar mais pessoas no espaço, para chegar a oportunidade de ter mais uma pessoa que a gente vai apresentar o negócio. Então, vai entrar e as coisas realmente vão fluir e acontecer. E quando você pensa isso, tudo que você faz, as pessoas que você conversa, parece que você pega os detalhes para afiar mais o machado para ir para o próximo patamar. E uma coisa muito bacana que a gente vai falando sobre isso, é óbvio, né? Se você está aqui, quer crescer, quer ser get, é muito importante que você saiba que só dá para fazer isso com novos supervisores de primeira linha. Eu tenho total consciência que a única maneira de ir para onde eu quero está relacionado com mais supervisores. Mas é claro que não dá para fazer assim, ó, assopra e aparece um supervisor novo. É tudo, faz parte de um fluxo. É o nosso melhor resultado, com a nossa melhor ação, até porque não entram os supervisores e eles viram royalties. Né? A gente aqui faz os supervisores produzirem a partir da nossa produção. Então, assim, complexo hoje não é aula de ferramenta, mas a gente tem que entender que a gente trabalha todos os dias para ser o melhor modelo para poder duplicar. Seja tomando os produtos, seja com o nosso trabalho, mas toda essa força de vontade de ser melhor com o produto, de ser melhor com o trabalho, está totalmente ligada com a nossa mente, com a nossa força de vontade. Então, como a gente faz para ter um melhor ambiente? Cada um aqui tem maneiras. Tem pessoas que são sinestésicas, tem pessoas que são auditivas, tem pessoas que são visuais. Eu não sei como é para você, mas você tem que fazer coisas que melhorem o seu ambiente mental, para você melhorar a maneira de pensar. Se você vai ler um livro, se você vai ver um vídeo do YouTube, se você vai escutar um áudio, eu não sei, mas tem que ter gatilhos todos os dias que transformam o seu pensamento em saudável para você tocar a sua vida, né? Eu gosto de falar assim, a gente só tem que tomar cuidado com uma coisa, que menos é mais. Você começa a querer ler um monte de coisa, ver um monte de vídeo, um monte de coisa. Tem que ver se nesse momento é isso. Às vezes você mais se confunde do que se ajuda. Então, se eu vejo coisas relacionadas com que nesse momento de negócio eu quero. Então, se você quer só ajustar o pensamento para acelerar o seu trabalho, faça coisas relacionadas com isso. Em 2023, praticamente todos os títulos que eu escolhi aqui são todos ligados com a mentalidade e com o pensamento. É porque um assunto é só para potencializar a mesma coisa. Não vou ampliar um monte de coisa, senão eu fico confuso. Vocês faz sentido? Não sei se acontece com vocês. Você começa a ver, nossa, agora eu vou isso, aquilo outro. Você fica com a cabeça um monte de coisa. Então, cuidado. Eu falo vídeo do YouTube, eu fico até com medo de falar, porque a pessoa entra no YouTube, é o mundo.
Instagram também é outro mundo. YouTube eu só entro direto num link específico e eu não vou para outra coisa, porque eu tenho aquele X tempo, volto do tempo e eu vou para uma outra coisa. Então, é importante aquele foco, mas precisa alimentar todo dia. Precisa, faz muita diferença. Se ao longo do dia acontecer alguma coisa com você que você percebe que você fugiu da onde você estava indo, né? Você tem que voltar. Todos os pensamentos das pessoas fogem voo. Senão a gente estava só crescendo, todo mundo aqui era bilionário, feliz, rico, estava todo mundo aqui numa ilha feliz. Não, a gente tem nossos momentos de acontecer alguma coisa. Pega aqueles 5, 10 minutos para você se reestruturar, voltar, centrar e tocar a barca novamente. Mas tem que conseguir fazer isso sozinho. Você tem que conseguir fazer isso sozinho. E isso vem, é por isso que eu falo que eu agradeço muito, né? Até fiquei muito emocionada. Eu fico sempre emocionada no STS, porque eu sou muito grata às pessoas que ficam ao nosso redor, que vão ficando nossos amigos, que eles afetam totalmente o nosso pessoalmente. E esse ambiente da Herbalife que faz que a gente seja assim, né? Não sou eu não sou nada, eu sou fruto da Herbalife. Claro que eu não estou desmerecendo meus méritos. Obviamente, não se chega a presidente por acaso. A gente tem nossos méritos, mas esses méritos foram potencializados dentro da Herbalife, né? Eu gostei de uma colocação que o Noan colocou ontem, né? Quando você sai num dia nublado, né? E aí a pessoa fala que hoje não tem sol, né? E aí ele perguntou quem concorda que não tem sol, né? Aí várias pessoas levantaram a mão. Como não? O sol tá lá, ele só tá escondido entre as nuvens, né? Então, às vezes, tá tudo lá. Eu já tava tudo lá, só tava escondido entre as nuvens, né? Pode estar escondido entre as nuvens o tanquinho, né? Os músculos já estão lá, todo mundo aqui tem. Às vezes a nuvem é a gordura, tem que dar uma saída do caminho, tá tudo lá. E o pensamento é a mesma coisa. Todo mundo tem bons pensamentos. Uma pessoa que está com uma mentalidade muito boa, ela não tem uma inteligência ou um cérebro diferente de outra. É que às vezes o nosso cérebro ele vai entrando coisas, a gente vai sujando ele com os pensamentos tóxicos. A gente tem que ir limpando. A saúde, do mesmo jeito que a gente tem que cuidar da saúde todo dia, porque todo dia a gente escolhe tudo que a gente come, dias a gente come melhor e outros piores, a gente alimenta todo dia o cérebro de várias maneiras, e eles vão gerar aquele sentimento. Então, o nosso papel é criar todos os dias o melhor ambiente saudável possível para que a gente consiga fazer as melhores escolhas. É fácil? Depende, é hábito. A mesma coisa que perguntar se escovar o dente é fácil. Se for automático, é. Não é verdade ou não? É a mesma coisa que perguntar o que para uma pessoa que está dentro dessa sala aqui. É fácil tomar shake? É fácil tomar chá? O que vocês acham? É tão fácil, não é que é fácil, a gente não imagina a vida sem, verdade ou não? Aqui é a mesma coisa, né? Inclusive, o cara que escreveu esse livro, né, o doutor Holland, né, esse do pensamento saudável, ele fala o seguinte: ele desenvolveu a mentalidade dele de um jeito que ele começou a criar como se fosse tóxico ele ser triste, que ele justamente estava com esse problema, ele estava com esse problema, né? Ele era uma pessoa normal, como todos nós, né? E às vezes, dependendo do que acontece com a gente reage de um jeito. E ele estava sendo, até então, uma pessoa triste. Ele desenvolveu o sentimento de tristeza por causa que a mulher dele deixou ele, enfim, e ele não conseguiu sair desse sentimento de tristeza, que a esposa dele foi embora, deixou ele e ele ficou nessa. E aí, de repente, ele começou a tentar, ele desenvolveu uma maneira de não ser mais triste, ele não aguentava mais essa sensação. Então, ele desenvolveu do mesmo jeito que uma pessoa acha difícil as coisas ruins, ele começou a achar difícil ser triste, ele não queria mais isso. E aí, enfim, foi um processo todo. Então, é a mesma coisa que a gente tem que transformar fácil todas as coisas, fáceis, né? No plural, todas as coisas que para nós tragam coisas que não façam a gente crescer na vida, né? Porque, na verdade, né, não é isso é um fato, né? A gente sabe que a tristeza, ela não é só uma coisa que é desagradável, ela é uma completa perda de tempo, como ele mesmo falou, né? É uma coisa, ele resolveu que ele ia se tornar, ele usou até uma palavra, alérgico à tristeza, né? E que isso era uma maneira doentia de pensar. E aí ele foi desenvolvendo todo um caminho ao contrário. E do mesmo jeito que o dele é tristeza, pode ser que aqui para algumas pessoas seja a sensação de, sei lá, a sensação de frustração, né? Porque, gente, o nosso negócio é um negócio que não é para ser frustrado, é para ser uma coisa boa, é uma vida saudável, é para ser uma coisa boa. Se a gente conecta aos nossos pequenos fracassos e a gente não
A gente não é nada, a gente está, né? A gente não é triste, a gente pode estar, a gente não é pobre, a gente pode estar financeiramente com o bolso ruim, a gente não é gordo, a gente pode estar fora do peso. Ninguém é nada. A gente não se define, a gente está. Então, como a gente está, a gente pode mudar. E tá tudo aqui a partir do nosso pensamento do diário, né? Do que a gente decide pensar no dia a dia, como a gente decide ser no dia a dia, e para mim eu considero isso essencial. Essencial começar a semana, né? Me preparar para esse treinamento, escolher o tema, e por quê? Não para falar para vocês, para falar para mim mesma, tá? Eu preciso disso, me alimentar todo dia. Todos nós precisamos dessa sensação e realmente poder voar. Então a minha dica para vocês se puder entrar as informações pelas três vias dos sentidos, a gente aprende melhor. Então, ler, assistir, ouvir, né? Eu não estou falando em quantidade, tá? Pode ser pequenas, mas se a gente faz por todas essas áreas, se a gente lê, ouve, escuta, a gente vai se blindando e criando o ambiente correto para nossa mente pensar coisas boas. Gente, quem está animado aqui? Fala a verdade, gente. Que ano vai ser esse da Herbalife, gente? Que ano maravilhoso vai ser esse, né? É impressionante. E aqui a grande... Gente, o pessoal aqui da região de São Paulo, ou da região toda do Sudeste, claro, no Brasil todo, tá, gente? Mas quantas oportunidades, fechou espaço no Brasil inteiro. É só a gente abrir, né? É só a gente abrir. A gente tem um grupo que abre e pegar o mercado, gente. As pessoas querem comer saudável. As pessoas nunca tiveram e precisaram tanto se cuidar melhor, né? E essa combinação de tornar possível isso para você, eu vou te falar. No mesmo lugar onde tem pessoas aqui agora que às vezes não estão enxergando, lembra da nuvem? Não estão enxergando o potencial, outras vão chegar, pegar e vão voar. Porque se o Brasil inteiro, né, o que ele produzia antes da pandemia, nos melhores momentos, nos anos em que a Herbalife mais faturou no pico, estava abaixo de, sei lá, 1.000 líderes, né? Dá um número, tá? Eu estou chutando aleatório, não estou falando que são 1.000, né? Mas proporcionalmente, hoje seriam embaixo daqueles mesmos 300. Ou então, se fossem 300, agora são embaixo dos 30. Você vai fazer parte disso, vai voltar e o seu cheque vai ser 10, 20 vezes mais, mas só se você fizer, porque pode ser que tenham pessoas que nem entraram na Herbalife agora, hoje, nem estão nessa conferência, vão entrar esse ano, ou vão entrar o ano que vem e vai estar embaixo dessas pessoas. A questão é, você quer ser uma dessas pessoas que ficou até o final, que ficou esses anos, que passou os momentos difíceis, só para ver outras pessoas crescerem? Ou você quer ser essa pessoa que ficou justamente para ver os frutos acontecerem, para ter os resultados disso? E esse tem que ser o pensamento todo dia. Então, cada um tem um gatilho. Talvez o seu gatilho seja em vez de ser na inspiração, seja no sentimento de perda. Aliás, todo mundo um pouco, o sentimento de perda é bom para todo mundo, né? Não só para você. Se você sentir todo dia que cada vez que você se distrai, cada vez que você não está fazendo o trabalho que precisa, aquilo está deixando de vir para você, não vai estar embaixo de você, você não vai crescer, sei lá, talvez esse seja o seu gatilho de, ai meu Deus, preciso voltar. Não sei. Cada um tem o seu gatilho. Cada um tem que pensar numa coisa, mas o que mais importa é, de novo, repetida a frase. A maioria, só para saber, tem gente que manda mensagem para mim, gente, e fica, ai, posso copiar esse seu post que eu vi? Tem gente que até pede, né, do Stories. Gente, aqui a gente não inventa nada, a gente copia. Eu também provável copiei de alguém. Então, boa parte do que eu tô falando hoje, uma veio do livro, outra veio do Jinron, a outra eu peguei várias aqui do workshop do Nuan, desse final de semana. A gente vai pegando, que provavelmente também pegou de outra pessoa, e assim vai, tá? Então, tem muita coisa que eu tô repetindo aqui que eu peguei desse final de semana, mas vamos lá. Não importa qual é o seu pensamento que vai fazer você decidir. Mas se ele for fácil, tudo é perto, tudo é fácil, tudo é barato, tudo. Você tem que saber o que você pensa que vai fazer esse sentimento de você para simplesmente você ir. E, de novo, como a gente trabalha muito a mente, como eu tô falando aqui que a mente é tudo, eu vou só relembrar uma promoção. Essa aqui, tá toda semana aqui, não tem como não relembrar. O Cruzeiro é para todo mundo, tá? Não deixa de tirar isso da sua cabeça, não. O Cruzeiro não é só para pessoas especiais. Especiais já são vocês de estarem na Herbalife. Já por isso esse Cruzeiro é para todo mundo. Mas, enfim, não é essa que eu vou falar. Tem que se qualificar para o Mastermind 7 da Herbalife. Gente, a academia do Stephen Covey Academy, do livro dos 7 hábitos altamente eficazes. Você precisa qualificar para esses módulos todos.
E para o supervisor, 1.500 pontos tem que fazer esse mês. Tem que não, você vai fazer porque é para você, para sua vida. Não tem como você ficar de fora. 1.500 pontos, pelo menos, no mês de maio, para você estar no treinamento do Master Mindset. Se você for consultor ou tem consultor, 1.000 pontos para se qualificar. Né? Por quê? Porque um consultor ou um supervisor, todo mundo precisa trabalhar a mente, crescer e ir realmente ao infinito e além. E para finalizar, já que tivemos um final de semana judaico, né, israelense aqui no STS, já que a gente está falando sobre esse assunto, então vamos finalizar temático também, né? Não importa a diversidade que você estiver passando, não importa mesmo. O que importa sempre é a maneira que você pensa sobre isso, né? E conversando com o Noan, a gente estava. E é impressionante, gente, quando você está perto de um ambiente saudável, né? Com pessoas saudáveis, como que o pensamento flui para uma conversa produtiva e como as pessoas elas são realmente muito profundas, né? Conversas profundas, não aquelas conversas rasas, superficial, fala do fulano, fala do ciclano, né? Então a gente estava lá, estávamos na casa do Vinícius, eu, Vinícius, a Riane, Lucas, Noan, né? E a gente estava falando sobre o povo judeu, né? A gente estava falando sobre Israel, aquela vontade de conhecer Israel, aquele assunto, aí foi indo, foi aprofundando, e ele tava, por que hoje, né, existe Israel? Por que existe o povo judeu? E o povo judeu como a grande maioria das pessoas sabe, não só que eles têm fama e autoridade de ser bons com dinheiro, de ser prósperos com negócios, né? Normalmente pessoas bem-sucedidas. Por quê? Que depois de tudo que aconteceu, né? De todo o nazismo, de tudo aquele horror, por que o povo judeu ainda existe e é um povo, entre aspas, não vou falar superior, que é essa palavra não, mas um povo acima da média. Vamos falar assim, um povo acima da média depois de tudo. Por quê? Porque, como ela mesmo falou, não era o fato de terem prendido eles e todo o horror dos campos de concentração, porque eles não conseguiram prender fisicamente, sim, mas mentalmente, não. Então pode ser o maior horror, o maior terror, o maior qualquer coisa, que graças a Deus esse tipo de coisa, né? Jamais, não existe, mas eu sei lá o que passa na sua vida. A sua mente não estando aprisionada, você faz qualquer coisa que você quiser na sua vida. Esse ano de 2023, mesmo estando já no final de maio, se você decidir que é o melhor ano da sua vida e fizer, porque tem que ter ação, né? Não adianta só pensar. E fizer ação a partir de agora, pode ser que seja a partir de hoje, mesmo se você não fizer, com certeza você vai ter o melhor ano da sua vida. Ele pode ser, ele deve ser e não tem como não ser. Se você decidir que você vai falar todo dia para você, vou repetir isso, eu sempre falo, todo dia que na Herbalife é mais fácil crescer rápido. Crescer rápido na Herbalife é fácil. Na Herbalife é mais fácil crescer rápido e crescer na Herbalife é fácil. Crescer rápido é fácil, crescer rápido é fácil. Repetir todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Você vai chegar na extravagância com a sua mente tão forte para ouvir um casal que cresceu rápido na Herbalife. E você vai achar que é fácil. E você vai fazer. E com a inspiração deles, milagres vão acontecer. Milagres. Porque o Trey e a Mommy estavam 13 anos na equipe de presidentes sem crescer no mesmo patamar, no mesmo PIN. Né? Não viam como eles iam crescer, viram Fit Couple crescendo, viram pessoas fazendo e eles lá eram 10K, nem no 15, nem no 20, nem no nada, 13 anos lá, e de repente foram no treinamento do Alan e da Fabi, que são os nossos VIPs aqui, descobriram qual era o problema deles, a mente deles estava travada no 2,5. E eles descobriram que o mínimo da régua precisa ser 10 mil pontos. Foi isso que o Alan e a Fabi fizeram na mente deles. Eu não sei aonde a sua mente está travada. Talvez seja 500 pontos, no 1.000, no 1.500, não necessariamente é 2,5. Pode ser 3. Cada um tem uma trave, tá? 2,5 foi só o exemplo. A mente deles estava travada no 2,5, então eles faziam sempre 2,5. Aliás, por isso eles eram presidentes, tinham várias pessoas que faziam. E ficou todo mundo no mesmo patamar. Não crescia, não lá, ali. E aí, quando ele destravou isso para os 10 mil, as coisas aconteceram. Mas não aconteceram em um dia. Eles decidiram que eles iam fazer o espaço deles ser 100 mais. Por quê? Porque era assim que ele calculou que ele ia fazer os 10 mil pontos, porque a ferramenta dele é espaço de vida saudável. Então ele destravou a mente e ele colocou como mínimo, em vez de que as pessoas tinham que trabalhar para ser 25 mais, que era o que ia acontecer no grupo dele, que todo mundo ia trabalhar para ser 100 mais. Fizeram isso no primeiro mês? Não. Demorou 17 meses para eles fazerem o espaço deles ir para 100 mais. Só que depois da duplicação, a mãe da Mami, né, do Trey da Mami, do casal dela, ela fez em 6 meses 200 mais.
Então, às vezes, no começo é mais difícil, nem para todo mundo vai demorar 17 meses ou não, mas se você destravar, que é o mais importante, acreditar que você pode fazer o trabalho, você vai fazer isso, você vai duplicar isso, você vai ter os supervisores, e você pode fazer esse, com certeza absoluta, o melhor ano da sua vida. Eu estou muito entusiasmada, animadíssima. Gente, imperdível domingo workshop, hein? Com certeza. Espera aí que vou parar a gravação.